Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece aí, meu nome é Edson Gouveia e vou dar continuidade aqui aos trabalhos, né, comunicando a legislação específica aí da prova que nós tivemos aí no final de semana. Olha lá pessoal, o querido professor Vinícius já comentou aí uma parte dessas questões e eu vou continuar comentando aí o restante das questões faltantes aí referente a essa matéria. Desde já esclareço, não é a prova aí muito fácil, você que foi meu aluno em algum cursinho aí sobre esse tema, verificou aí sem maiores dificuldades que, né, como havia dito em sala de aula, as questões estão baseadas aí na literalidade da norma. Não precisava aí um grande esforço interpretativo para saber se a questão era verdadeira ou falsa, né? Sem grandes surpresas, prova aí relativamente fácil. Bora lá nas questões, segue aqui comigo no material. Olha lá, pessoal, primeiro ponto é importante, questão de número 111 diz bem assim: os estabelecimentos financeiros estão autorizados a organizar e executar os seus próprios serviços de vigilância ostensiva e transporte de valores. Aqui não é desse não, né? É desde que o sistema de segurança empregados em tais atividades sejam auditados manualmente por empresa especializada. Pessoal, acompanha aqui comigo. Todo estabelecimento de segurança precisa ter lá o seu plano, né? Plano aí de segurança. Esse plano de segurança é aprovado lá pelo Ministério da Justiça. Cuidado, não é? O estabelecimento financeiro, né, no seu plano de segurança, ele tem que ter o quê? A figura do vigilante. E esse vigilante, ele pode ser tanto terceirizado por uma empresa específica de vigilância, como o próprio estabelecimento financeiro também pode fazê-lo. Ok? Ele pode ir lá contratar o vigilante, fazer o curso de vigilante e ter aí o seu sistema, né, de vigilante próprio. Isso é possível? Isso é possível. Agora, essa questão ela apresenta um grande equívoco. Ela vem dizendo que teria que ser auditado manualmente, por quê? Por uma empresa terceirizada. A lei não traz esta exigência legal. O que a lei diz é: o sistema financeiro tem sim que obedecer às mesmas normas estipuladas na lei. Então, aquilo que é exigido da empresa privada que presta serviço de vigilância também vai ser exigido de quem, pessoal? Do estabelecimento financeiro. Então, ele pode fazer isso independentemente? Pode. Precisa ter aí um auxílio da empresa terceirizada? De forma nenhuma. Então, volta lá na questão comigo. A questão aqui, então, só pode ser o quê, pessoal? Ó, só pode ser falsa, porque essa parte final aqui, ó, está equivocada. A lei não traz esta exigência. Segue lá comigo, próxima questão, né? Aí um título importante merece ser lido primeiro, ele diz lá: em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base nos dispositivos da Lei 10.357, que estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que, direto ou indiretamente, possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica. Então, bora ver aí. Aí vem a questão número 12 e diz: uma empresa comercializa determinado produto químico que pode ser utilizado como insumo na elaboração de substâncias que causam dependência química. Nessa situação, as atividades dessa empresa devem ser fiscalizadas pelo Departamento da Polícia Federal, juntamente com o Exército. Olha aqui, pessoal, juntamente com o Exército. A lei diz o quê? Olha lá, a lei ela vem afirmando que essas empresas que utilizam esses produtos químicos, que podem ser utilizados na fabricação, né, do entorpecente, essas empresas serão fiscalizadas. E o poder de fiscalização é da Polícia Federal e não do Exército, ok? Em momento nenhum, essa Lei 10.357, ela traz referência sobre competência do Exército para se fazer essa fiscalização. Então, na realidade, a fiscalização é de poder exclusivo de quem, pessoal? Da Polícia Federal. E não efetivamente aí, né, da figura lá do Ministério, do Exército. Tranquilo? Então cuidado aí, somente a Polícia Federal que vai fazer essa fiscalização. Até mesmo porque a gente está falando de produto, pessoal, de trato lícito, ok? Não é um produto ilícito, ele só tem um uso restrito. E quem faz a fiscalização é sempre o Departamento da Polícia Federal. Mais uma questão aqui então que é errada. Marca lá comigo, pessoal, olha lá, ó. Aqui, ó, juntamente com o Exército, é doido, é menino? Ficou maluco? Juntamente com o Exército, não, ó, juntamente com o Exército é errado. Segue lá, próxima questão, diz bem assim: o gerente de uma empresa de reciclagem de produtos químicos controlados tomou conhecimento de que um dos empregados da empresa desviava parte desse produto a fim de produzir ilicitamente entorpecentes.
Nessa situação, caso não informe este fato às autoridades competentes, o gerente incorrerá em infração administrativa e infração penal. Pessoal, incorrerá é um verbo aqui, pessoal, imperativo. Imperativo significa que ele está afastando a possibilidade da exceção. Agora, ele realmente vai incorrer em infração administrativa? Vai. Agora, infração penal, pessoal, infração penal é uma incógnita, ok? Ele pode incorrer ou não em infração penal. Isso vai depender aí de diversos fatores. E aí trago aí a lembrança dos senhores uma informação importante. A lei, ela traz penalizações de ordem meramente o quê, pessoal? Meramente administrativas, em que pese haver a possibilidade real da responsabilidade por crime, nesse caso específico aí, não é? Crime não era uma matéria específica do seu edital, e aí não competia aí, né, a banca CESP incluir essa matéria. Então aqui estou entendendo que, por ser uma expressão imperativa, essa questão não pode ser considerada verdadeira, ok? Porque aí você teria que ter o conhecimento sobre o crime, sobre o direito penal, que não era uma matéria diretamente ligada aí a este concurso. E ainda mais, a legislação específica aqui nesse caso, ela vem trazendo a possibilidade de responsabilização, mas somente o que, pessoal? De ordem administrativa. Em momento nenhum ela fala sobre a prática de crime ou traz qualquer sanção penal. Então, em razão disso, a questão também deve ser o que, pessoal? Falsa. Marca lá comigo. Aí, ó, o gerente correrá em infração administrativa. Aqui, menino, ó, ok. Agora, penal, ó, não. Não. Tranquilo? Então, aqui a questão, ela é falsa. Falsa questão. Segue lá comigo, pessoal. A próxima questão diz bem assim, 114. Olha lá, ó. Considere que a Lina seja natural de determinado país que não exige visto para que brasileiros o visitem, em caráter recreativo. Nessa situação, se a Lina pretender viajar a lazer para o Brasil, a exigência do visto de turista poderá ser-lhe dispensada. Pessoal, essa figura aqui traz um ponto importante. Olha lá, a entrada no território brasileiro, ela vai se dar de regra com base no quê, pessoal? Com base na exigência de um visto. Para entrar no Brasil tem que ter o visto ou chamada visa consular. Ok? Só entra no Brasil nessa hipótese específica. Agora, existem algumas exceções, né? Que são as dispensas advindas de tratados. Por exemplo, aqui no Mercosul, um argentino pode ingressar no território brasileiro tendo somente o quê? A sua carteira de identidade. Não precisa sequer do passaporte. Existem alguns países que dispensa o visto e existe somente a figura do passaporte. Exemplo, Alemanha. Se um brasileiro quiser ir para a Alemanha ou se um alemão quiser vir para o Brasil, basta ter o quê? O passaporte, não precisa também do visto. Isso se dá de acordo com uma regra de quê, pessoal? De reciprocidade. Então, olha lá, se um brasileiro pode ir para determinado país sendo dispensada a figura do visto, provavelmente este estrangeiro deste país poderá vir ao Brasil também sendo dispensado o visto, porque essa relação se dá com base nesse princípio da reciprocidade. E aí a questão quando vem e diz bem assim, poderá, pessoal, poderá é correto? Poderá é correto, porque há a possibilidade do quê? Da existência de um tratado aí que libere aí essa figura do visto ou da visa consular, ok? Então volta lá na questão comigo e ela diz bem assim, ó, nessa situação, se a Lina pretender viajar a lazer para o Brasil, a exigência do visto de turista poderá ser dispensada. A questão é o quê, pessoal? Correta. Tranquilo? Segue lá comigo. A próxima questão vem dizendo bem assim, ó. Ó lá, 115. A propriedade de bem imóvel no Brasil, não confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza, nem qualquer autorização de permanência no território nacional. Pessoal, questão aí simples, aliás, muito simples, e traz aí uma regra importante. Todo visto, pessoal, todo visto que é concedido aqui no Brasil, ele tem natureza de mera expectativa de direitos. Se é uma expectativa de direitos, significa que a pessoa não tem o direito de permanecer no território nacional e que esse visto pode ser revogado, pode ter diminuído o seu prazo a qualquer momento. Sempre haverá a prevalência do interesse nacional. O estrangeiro pode comprar um imóvel no Brasil com algumas restrições, mas pode comprar um imóvel no Brasil. Agora, o fato dele ter o poder de comprar um imóvel no Brasil não é garantia nenhuma de concessão de visto, porque o visto não é um direito, mas sim uma mera
expectativa. E aí, em razão disso, não há que se falar na concessão do visto, né, pelo simples fato da pessoa ter um imóvel no Brasil. Mas, professor, e se não conceder o visto para ele, o cara vai ficar sem o imóvel? Não, ele pode vender o imóvel. Faz uma procuração, vai lá no consulado, faz uma procuração, vende, né, e fica aí com o dinheiro. Então não há óbice na venda, mas a venda será feita por intermédio de uma procuração, ele não estará aqui no território nacional, ok? Então pode vender, mas não terá aí a concessão do visto. Volta lá na questão comigo. Então quando ele diz, né, a propriedade não confere, olha lá, ó, não confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza, nem qualquer autorização de permanência no território nacional. Questão o que, pessoal? Questão correta, questão aí verdadeira. Segue lá comigo, próxima questão diz: conforme a legislação brasileira, deportação consiste na saída compulsória do estrangeiro do território nacional, não sendo necessário para a caracterização da deportação que o deportado seja conduzido ao país de que seja nacional. Olha lá, pessoal, ele diz, saída compulsória, não sendo necessário, que o deportado seja conduzido ao país que seja nacional. Pessoal, acompanha aqui, eu vou escrever, vou fazer um exemplo aqui, olha lá, ó. Imagina o seguinte, o cara é do México. Aí ele sai do México, pessoal, e vai para o Canadá. Depois ele vai para os Estados Unidos. Depois ele vai, pessoal, para a Venezuela. Depois ele vai para a Argentina. Depois ele vem para o Brasil. Olha lá. Imagine que esse mexicano, pessoal, o cara é mexicano, esteja no Brasil. O Brasil vai deportar o cara, ele pode mandar o cara para onde? Ele pode mandar para o país de procedência, ele veio da Argentina, então eu devolvo para a Argentina, ou para o país de quê, pessoal? De sua nacionalidade. Então o Brasil pode mandar para qualquer um desses dois. A Argentina, pessoal, a Argentina pode devolver para a Venezuela e pode devolver diretamente para o México, ok? A Venezuela, mandar diretamente para o México ou devolver para os Estados Unidos. Estados Unidos, pessoal, devolver para o Canadá ou mandar para o México. Então a regra é o quê? A regra é que ele seja reconduzido aí ao país de sua nacionalidade ou ao país de procedência. Qualquer uma das hipóteses, pessoal, admitida? Qualquer uma das hipóteses admitida. Quem é que admite isso, pessoal? Olha lá, ó, Estatuto do Estrangeiro. Estatuto do Estrangeiro. Beleza? Então volta lá na questão, conforme a legislação brasileira, deportação consiste na saída compulsória do estrangeiro do território nacional, não sendo necessário para a caracterização da deportação que o deportado seja reconduzido ao país de que seja nacional. Verdade, pessoal? Sim, porque pode ser para o país de procedência. Em outras palavras, o país anterior que ele veio. Verdadeira? Correta a questão. Tem mais alguma aí, pessoal? Não, acabou, né? Então segue aqui comigo. Né? Essas foram as questões da legislação aí específica, né? Prova aí relativamente fácil. As questões estão com base na literalidade da lei, sem maiores dificuldades. Tranquilo, pessoal? Foi um prazer. Um abraço, espero que você tenha saído bem e tenha sido aprovado nesse concurso. Até mais.